Lucas era um alpinista cuja vida girava em torno das montanhas. Desde a infância, ele se sentia mais em casa nas alturas do que em qualquer outro lugar. As rochas, o ar rarefeito, a vastidão do horizonte, tudo isso era parte de sua essência. Ele via na escalada uma metáfora para a vida, onde cada passo exigia esforço, foco e coragem. Lucas era respeitado por sua habilidade e pela calma com que enfrentava os desafios da natureza. Seus amigos o chamavam de Homem das Alturas, e ele se orgulhava desse título. Para Lucas, escalar não era apenas um esporte. Era uma forma de tocar o infinito, de se conectar com algo maior e mais profundo. Em uma manhã fria e clara, Lucas se preparava para mais uma escalada, uma que ele já havia feito muitas vezes. Era uma montanha familiar, mas naquele dia, algo estava diferente. Enquanto subia, uma rocha que parecia segura cedeu sob seus pés. Em um piscar de olhos, Lucas se viu caindo, o mundo girando ao seu redor. O som do vento em seus ouvidos, o impacto surdo de seu corpo contra as pedras, tudo se tornou um borrão de dor e confusão. Quando tudo finalmente parou, ele estava no chão, imóvel. A dor era insuportável, mas o pior ainda estava por vir. O escuro tomou conta, não apenas da sua visão, mas da sua vida. Lucas despertou no hospital, envolto em um silêncio que parecia eterno. Primeiro, a dor, aguda, penetrante, em todo o seu corpo. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia entender de imediato. Quando tentou abrir os olhos, foi recebido por uma escuridão impenetrável. Ele piscou, lutando para focar, mas nada mudou. O pânico subiu em sua garganta, uma sensação de afogamento sem água. Médicos e enfermeiras ao seu redor falavam em tons baixos, palavras que se misturavam com o zumbido em sua cabeça. Cegueira, permanente, nervo óptico. Foram fragmentos que ele conseguiu captar, mas a realidade ainda estava longe de ser compreendida. O que significava viver sem enxergar? A compreensão da cegueira atingiu Lucas como uma avalanche, esmagando qualquer vestígio de esperança que ele pudesse ter. A montanha que ele tanto amava havia tirado sua visão, e com ela, sua razão de viver. A depressão rapidamente se instalou, como uma sombra que o seguia em todos os momentos. Ele se afastou de todos, amigos, família, qualquer um que tentasse ajudá-lo. Sua casa se tornou uma prisão, um lugar onde a luz nunca chegava. A raiva contra o mundo, contra o destino, contra si mesmo, crescia a cada dia. Ele se perguntava como poderia continuar, se a única coisa que dava sentido à sua vida havia sido tirada de forma tão cruel. Em um ato de desespero, Lucas tomou uma decisão simbólica: destruir seus equipamentos de escalada. As cordas, os mosquetões, as botas que o haviam levado ao topo de tantas montanhas, tudo foi destruído em um frenesi de raiva. Ele os jogou no fogo, observando as chamas devorarem o que restava de seu antigo eu. Para ele, era como enterrar um velho amigo, um pedaço de sua alma. Enquanto o calor das chamas aquecia seu rosto, Lucas sentia um frio profundo se espalhar por dentro. Com cada peça que se tornava cinzas, ele se despedia da vida que tinha conhecido, aceitando com amargura que aquele Lucas, o alpinista, o homem das alturas, estava morto. Quando Lucas foi liberado do hospital, o caminho de volta para casa parecia uma descida interminável ao inferno. Cada passo que ele dava, guiado por mãos amigas, era um lembrete brutal da perda que ele sofrera. Ao cruzar a porta de sua casa, o ambiente familiar se tornou estranho e opressor. Os móveis que antes ocupavam um espaço trivial em sua vida, agora pareciam obstáculos insuperáveis. O cheiro de café, que outrora lhe trazia conforto, agora era apenas mais um símbolo da vida que ele não poderia mais apreciar plenamente. O que antes era um lar acolhedor havia se transformado em um labirinto de sombras.
O tempo passou a ser medido pelos batimentos do coração de Lucas, lentos e pesados. Ele se enclausurou em seu próprio mundo, recusando-se a sair, a interagir, a viver. Os dias se mesclavam em uma massa indistinta de escuridão e silêncio. A campainha tocava, mas ele não atendia. Mensagens no celular eram ignoradas. O alpinista que outrora desafiava os elementos agora mal conseguia reunir forças para se levantar da cama. As janelas fechadas, as cortinas sempre puxadas, a televisão ligada em canais mudos. Tudo ao seu redor refletia a apatia que dominava sua mente. A escuridão externa espelhava perfeitamente o vazio interior. Apesar de seu isolamento autoimposto, amigos e familiares de Lucas não desistiram facilmente. Eles vinham dia após dia, tentando penetrar a barreira de silêncio que ele erguera ao seu redor. Sua mãe, com os olhos marejados, sentava ao lado dele, segurando sua mão, mas as palavras de consolo morriam em sua garganta. Amigos traziam presentes, alimentos, mas nada parecia romper a barreira de indiferença de Lucas. Ele ouvia as vozes ao seu redor, mas elas soavam distantes, como se viessem de um outro mundo. No fundo, Lucas sabia que eles se importavam, mas essa preocupação apenas aprofundava sua dor, pois ele não sabia mais como responder ao afeto. Nos longos períodos de solidão, Lucas começou a refletir sobre o significado de sua existência. Sem a visão, sem as montanhas, ele se perguntava o que restava. As perguntas giravam em sua mente incessantemente. Quem sou eu agora? Qual é o propósito de continuar? Cada resposta que encontrava era mais desoladora do que a anterior. Ele se via como uma sombra de seu antigo eu, preso em um corpo que agora parecia um cárcere. A vida que ele conhecia havia sido definida pelo que ele podia ver, pelo que ele podia escalar, e agora, sem isso, a existência se tornava um fardo insuportável. A morte, para ele, parecia menos temível do que continuar vivendo assim. Foi em um desses dias sombrios, enquanto Lucas tentava encontrar sentido em seu novo mundo, que ele ouviu uma batida na porta. Era Samuel, um vizinho idoso que Lucas mal conhecia. Samuel entrou na casa de Lucas como uma brisa leve, trazendo consigo uma presença inesperada. Ouvi dizer que você poderia usar um amigo, disse Samuel, sua voz cheia de uma sabedoria tranquila. O que Lucas não sabia era que Samuel também era cego, algo que ele rapidamente percebeu pela forma como o velho se movia, com passos cuidadosos, mas seguros. Ao contrário de Lucas, porém, Samuel parecia completamente à vontade em sua escuridão, uma revelação que deixou o jovem alpinista intrigado e, ao mesmo tempo, ressentido. Samuel sentou-se na cadeira de Lucas com uma naturalidade que o jovem já não sentia. Sua presença era calma, serena, e suas palavras começaram a fluir como um rio. Samuel contou a Lucas sobre sua juventude, revelando que, assim como ele, já foi um alpinista. Eu também conheci a liberdade das alturas, disse Samuel, a voz impregnada de nostalgia. Ele narrou como, após perder a visão em um acidente, enfrentou a mesma escuridão que agora envolvia Lucas. Mas em vez de se deixar consumir, ele encontrou uma nova forma de enxergar. Não com os olhos, mas com o coração. Samuel falou das montanhas que escalou na escuridão, usando seus outros sentidos como guias. Enquanto Samuel falava, Lucas sentia uma mistura de emoções. Havia uma parte de si que queria acreditar nas palavras do velho, mas outra parte, ainda dominada pelo desespero e pela raiva, resistia. Isso é diferente, pensava Lucas. Eu sou diferente. Ele não podia imaginar como alguém poderia encontrar sentido na escalada sem enxergar. A ideia parecia absurda, quase insultante. Como Samuel podia entender o que ele estava passando? Lucas se fechou novamente, erguendo barreiras mentais contra o que ouvia, recusando-se a aceitar que pudesse haver outra maneira de viver além daquela que ele havia perdido. Samuel, percebendo a resistência de Lucas, fez uma pausa antes de revelar um segredo que guardava há muitos anos. Havia uma montanha,
disse ele. Uma que ele nunca conseguiu escalar antes de perder a visão. Ela sempre me escapou, confessou Samuel, com um toque de melancolia na voz. Era um desafio que o perseguia em seus sonhos, uma prova que ele nunca conseguiu completar. Mesmo após perder a visão, a montanha continuava a assombrá-lo, não como uma derrota, mas como um convite inacabado. Eu sempre quis voltar, disse Samuel, mas não sozinho. O velho estava oferecendo a Lucas a oportunidade de enfrentar juntos esse desafio. O convite de Samuel foi direto. Vamos escalar essa montanha juntos. Lucas ficou atônito. A ideia de escalar novamente, ainda mais uma montanha que nem Samuel havia conquistado, parecia loucura. Mas havia algo na voz do velho, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que tocou Lucas profundamente. Samuel não estava apenas propondo uma escalada. Ele estava oferecendo uma nova perspectiva de vida, uma maneira de transformar a tragédia em desafio. Lucas, porém, ainda estava preso ao medo e à dúvida. Por que eu? Perguntou ele. Porque você precisa tanto quanto eu, respondeu Samuel. A proposta ficou no ar, um convite a confrontar o impossível. O convite de Samuel foi direto. Vamos escalar essa montanha juntos. Lucas ficou atônito. A ideia de escalar novamente, ainda mais uma montanha que nem Samuel havia conquistado, parecia loucura. Mas havia algo na voz do velho, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que tocou Lucas profundamente. Samuel não estava apenas propondo uma escalada. Ele estava oferecendo uma nova perspectiva de vida, uma maneira de transformar a tragédia em desafio. Lucas, porém, ainda estava preso ao medo e à dúvida. Por que eu? Perguntou ele. Porque você precisa tanto quanto eu, respondeu Samuel. A proposta ficou no ar, um convite a confrontar o impossível. Lucas passou dias mergulhado em uma tempestade interna, ponderando sobre o convite de Samuel. O medo e o ceticismo lutavam contra a crescente curiosidade que o corroía por dentro. Ele sabia que aceitar significaria enfrentar não apenas a montanha, mas também seus demônios mais profundos. Finalmente, em uma manhã fria e silenciosa, Lucas decidiu. Ligou para Samuel e, com uma voz trêmula, disse: Estou dentro. Mesmo ao proferir as palavras, Lucas sentiu uma onda de dúvida. Mas havia algo mais profundo que o movia. Uma necessidade quase desesperada de provar a si mesmo que ainda podia desafiar o impossível, mesmo sem enxergar o caminho à sua frente. Samuel, experiente em navegar pelo mundo sem visão, sabia que a preparação de Lucas precisava começar do básico. Você não vai escalar com os olhos, disse ele, mas com os ouvidos, as mãos e os pés. Começaram com exercícios simples, como caminhar por terrenos irregulares usando apenas a bengala e a audição. Samuel ensinou Lucas a ouvir os sons do ambiente, a sentir as mudanças de textura no solo, a confiar em seu próprio corpo de maneiras que nunca havia imaginado. Cada tarefa era um pequeno passo em direção a algo maior. Embora inicialmente frustrante, Lucas começou a perceber que havia um mundo inteiro além da visão. Um mundo que ele estava apenas começando a explorar. Samuel, experiente em navegar pelo mundo sem visão, sabia que a preparação de Lucas precisava começar do básico. Você não vai escalar com os olhos, disse ele, mas com os ouvidos, as mãos e os pés. Começaram com exercícios simples, como caminhar por terrenos irregulares usando apenas a bengala e a audição. Samuel ensinou Lucas a ouvir os sons do ambiente, a sentir as mudanças de textura no solo, a confiar em seu próprio corpo de maneiras que nunca havia imaginado. Cada tarefa era um pequeno passo em direção a algo maior. Embora inicialmente frustrante, Lucas começou a perceber que havia um mundo inteiro além da visão. Um mundo que ele estava apenas começando a explorar. O processo de preparação também foi um teste de confiança.
Lucas, que havia se fechado para o mundo após o acidente, teve que aprender a confiar em Samuel, não apenas em sua orientação, mas também em seu julgamento. Samuel, por sua vez, foi paciente, entendendo que a confiança é algo que se constrói com tempo e ações. Juntos, enfrentaram pequenos desafios, como cruzar trilhas estreitas e rochas escorregadias, sempre com Samuel guiando Lucas com precisão. Essa interação constante foi criando uma ligação entre os dois, algo além de uma simples amizade. Lucas começou a ver Samuel não apenas como um mentor, mas como alguém em quem podia realmente confiar para guiá-lo em sua jornada física e emocional. O processo de preparação também foi um teste de confiança. Lucas, que havia se fechado para o mundo após o acidente, teve que aprender a confiar em Samuel, não apenas em sua orientação, mas também em seu julgamento. Samuel, por sua vez, foi paciente, entendendo que a confiança é algo que se constrói com tempo e ações. Juntos, enfrentaram pequenos desafios, como cruzar trilhas estreitas e rochas escorregadias, sempre com Samuel guiando Lucas com precisão. Essa interação constante foi criando uma ligação entre os dois, algo além de uma simples amizade. Lucas começou a ver Samuel não apenas como um mentor, mas como alguém em quem podia realmente confiar para guiá-lo em sua jornada física e emocional. O dia da partida finalmente chegou. Lucas e Samuel se encontraram no início da trilha, equipados para a escalada que estavam prestes a enfrentar. Para Lucas, a mochila pesada em suas costas não era apenas um fardo físico, mas também simbólico. Ela carregava todas as suas dúvidas, medos e esperanças. Enquanto ajustava os equipamentos, Lucas sentia um misto de ansiedade e excitação. A montanha se erguia à frente deles, majestosa e intimidadora. Era um desafio que ele sabia que poderia quebrá-lo, mas também uma oportunidade de redenção. Samuel, ao seu lado, estava calmo e sereno, transmitindo uma confiança silenciosa que ajudou a acalmar os nervos de Lucas. Após uma longa caminhada até a base da montanha, Lucas e Samuel montaram o primeiro acampamento. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo, embora Lucas não pudesse ver essa beleza. No entanto, ele sentia a mudança no ar, a temperatura caindo lentamente enquanto as sombras se alongavam. Sentados ao redor de uma pequena fogueira, ambos se permitiram um momento de reflexão. Samuel compartilhou histórias de suas primeiras escaladas, aventuras de quando ainda podia ver. Lucas, por sua vez, falou sobre sua vida antes do acidente, algo que ele evitava desde que perdera a visão. A conversa foi carregada de emoções, mas também de uma crescente determinação de seguir adiante. Após uma longa caminhada até a base da montanha, Lucas e Samuel montaram o primeiro acampamento. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo, embora Lucas não pudesse ver essa beleza. No entanto, ele sentia a mudança no ar, a temperatura caindo lentamente enquanto as sombras se alongavam. Sentados ao redor de uma pequena fogueira, ambos se permitiram um momento de reflexão. Samuel compartilhou histórias de suas primeiras escaladas, aventuras de quando ainda podia ver. Lucas, por sua vez, falou sobre sua vida antes do acidente, algo que ele evitava desde que perdera a visão. A conversa foi carregada de emoções, mas também de uma crescente determinação de seguir adiante. Enquanto avançavam, a escalada começou a exigir cada vez mais de Lucas. A exaustão física combinada com a carga emocional o levou ao limite. Houve um momento em que, em uma trilha estreita e íngreme, Lucas parou. Sentiu-se oprimido pela escuridão que ainda envolvia sua alma, uma sensação de desespero que ameaçava engolir toda a sua determinação. "Eu não consigo", ele murmurou, mais para si mesmo do que para Samuel. As palavras saíram pesadas, carregadas de frustração e medo. Mas Samuel, percebendo a crise de Lucas, parou ao seu lado e falou com uma voz firme, mas gentil. "Você chegou até aqui. Não é a montanha que está te vencendo, é o medo. Lembre-se do porquê você está aqui."
Samuel se aproximou de Lucas, colocando uma mão firme em seu ombro. Você não está lutando apenas contra essa montanha, Lucas. Está lutando contra a ideia de que você é menos por causa do que aconteceu. Mas você é mais do que isso. Mais do que a sua visão. Mais do que as suas conquistas passadas. Você é forte e você pode fazer isso. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas, penetrando nas camadas mais profundas de sua psique. Ele sentiu algo dentro de si começar a se mover, uma pequena faísca de esperança reacendendo. Com um suspiro profundo, Lucas endireitou-se e deu mais um passo, e depois outro. Com Samuel ao seu lado, ele começou a sentir que a montanha e a vida poderiam ser enfrentadas um passo de cada vez. À medida que a escalada avançava, o terreno se tornava cada vez mais traiçoeiro. As rochas estavam mais escorregadias, o ar mais rarefeito, e cada movimento exigia concentração máxima. Lucas sentia o corpo protestar com a dor crescente nos músculos e articulações, mas era o desafio mental que mais o consumia. A falta de visão tornava cada passo uma prova de coragem, forçando-o a confiar cegamente em seus outros sentidos e, mais importante, em Samuel. Cada vez que uma rocha cedia sob seu peso, ou ele perdia momentaneamente o equilíbrio, o pânico ameaçava tomar conta, trazendo à tona seus medos mais profundos e as dúvidas sobre sua própria capacidade de continuar. Durante uma pausa, enquanto ambos recuperavam o fôlego em um pequeno platô, Samuel decidiu compartilhar um episódio de seu passado que marcou sua vida. Ele contou a Lucas sobre uma vez, muitos anos antes de perder a visão, em que se viu preso em uma tempestade de neve enquanto escalava sozinho. Eu estava tão perto do cume, disse Samuel, a voz baixa e reflexiva, mas o medo me paralisou. Nunca me senti tão pequeno, tão impotente. Ele descreveu como a experiência o marcou profundamente, ensinando-lhe que o medo é uma constante nas grandes jornadas, mas que não precisa ser uma força destrutiva. O que importa, continuou Samuel, é o que fazemos apesar do medo. Enquanto continuavam a subida, a mente de Lucas começou a pregar peças nele. À medida que a exaustão física se intensificava, ele começou a reviver memórias do acidente que o cegou. Era como se estivesse novamente naquela fatídica rocha, sentindo o chão ceder sob seus pés e a vertigem tomar conta. Ele podia ouvir o vento uivando, o impacto contra as pedras, o gosto amargo do sangue em sua boca. Essas lembranças o assombravam, tornando cada passo na montanha atual uma repetição do trauma que quase o destruiu. Lucas começou a lutar não apenas contra o terreno difícil, mas contra as próprias sombras de seu passado, que insistiam em arrastá-lo de volta para o abismo da escuridão. O teste supremo de sua coragem veio inesperadamente, quando um deslizamento de pedras foi desencadeado à frente deles. As rochas começaram a descer com um estrondo, e Lucas, sem visão, apenas ouvia o caos ao seu redor. O som das pedras rolando se aproximava rapidamente, e por um momento aterrorizante, ele sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. Samuel gritou instruções, e Lucas, apesar do medo paralisante, seguiu-as de forma instintiva. Conseguiu se abrigar atrás de uma saliência, escapando por pouco das rochas que desciam. O incidente, embora assustador, provou a Lucas que, mesmo em meio ao caos e ao pânico, ele ainda era capaz de reagir e sobreviver. Após o susto, Lucas sentou-se ofegante, tentando recuperar o fôlego e acalmar o coração disparado. Samuel se aproximou e com uma voz calma disse: "Isso, Lucas, isso é o que significa viver. Enfrentar o medo, aceitar que ele estará sempre lá, mas não deixar que ele dite suas ações." Essas palavras ressoaram profundamente em Lucas, que percebeu que o medo, embora sempre presente, não era um inimigo a ser derrotado, mas sim um companheiro de jornada. Aceitar essa verdade deu a ele uma nova perspectiva sobre sua situação. O medo, ele entendeu,
fazia parte do processo de crescimento e superação. Com essa nova percepção, Lucas sentiu sua resolução se fortalecer, decidido a continuar, não apesar do medo, mas com ele ao seu lado. No meio da tarde, os ventos começaram a aumentar, e as nuvens escuras se aproximaram rapidamente, prenunciando uma tempestade. Lucas sentia o ar mudar, o cheiro de chuva iminente, e ouvia o sussurro crescente do vento se transformando em um uivo furioso. Samuel, experiente em ler os sinais da natureza, rapidamente percebeu o perigo. "Temos que encontrar abrigo, agora", disse ele, com uma urgência na voz que Lucas nunca tinha ouvido antes. Enquanto lutavam contra o vento e as primeiras gotas pesadas de chuva, os dois apressaram-se a encontrar uma pequena caverna, onde finalmente se refugiaram da fúria da tempestade, que logo desabou sobre a montanha. Dentro da caverna, a tempestade lá fora era ensurdecedora. A escuridão era completa, e o rugido do vento misturado ao som da chuva contra a rocha criava uma atmosfera quase claustrofóbica. Para Lucas, a tempestade parecia um reflexo de sua própria luta interna, um lembrete do caos e do medo que ele enfrentava a cada passo. Samuel, sentado ao seu lado, também estava imerso em seus próprios pensamentos, revisitando memórias de desafios passados. Ambos sabiam que a tempestade não era apenas uma batalha contra os elementos, mas também uma batalha contra suas próprias dúvidas e fraquezas. Era um momento de introspecção, onde cada um confrontava suas motivações para estar ali e as sombras que ainda os assombravam. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Samuel quebrou o silêncio. "O sofrimento, Lucas", começou ele, "é algo que todos enfrentamos, mas a forma como lidamos com ele define quem somos." Lucas ouviu atentamente, cada palavra de Samuel ecoando em seus pensamentos. Samuel continuou: "Eu aprendi que a vida é, em grande parte, sobre como damos significado ao nosso sofrimento. É fácil sucumbir ao desespero, mas é nas profundezas do sofrimento que podemos encontrar a força para seguir em frente." Lucas, tocado pelas palavras do mentor, refletiu sobre sua própria jornada. Ele percebeu que sua luta não era apenas física, mas existencial, uma busca por significado em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Quando a tempestade começou a diminuir, uma decisão precisava ser tomada: continuar ou desistir. Samuel olhou para Lucas, dando-lhe a oportunidade de decidir. Lucas, que até então seguira os passos de Samuel, sentiu um peso diferente agora: a responsabilidade de liderar. "Podemos voltar", sugeriu Samuel, "ou podemos continuar. A escolha é sua." Lucas pensou em tudo o que haviam enfrentado até ali, e, embora o medo ainda estivesse presente, algo dentro dele se acendeu. "Vamos continuar", disse ele, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Assumir essa decisão não foi apenas um passo na escalada, mas um marco na transformação interna de Lucas, que agora começava a acreditar em sua própria força. Quando a tempestade finalmente passou, deixando para trás um silêncio quase surreal, Lucas sentiu que algo havia mudado. O ar estava mais fresco, e embora o caminho à frente ainda fosse árduo, ele não parecia mais tão intimidante. Com Samuel ao seu lado, Lucas se levantou, sacudiu a poeira da roupa e respirou fundo. A montanha ainda estava ali, desafiadora, mas a tempestade que mais importava havia sido enfrentada dentro de si. Ele sentiu uma clareza e uma determinação renovada. A decisão de continuar, tomada por ele mesmo, trouxe uma sensação de controle e propósito que ele não sentia há muito tempo. Estavam prontos para seguir em frente, juntos, e a próxima etapa da jornada começava com a mente e o coração de Lucas fortalecidos. À medida que subiam, a paisagem ao redor começou a mudar, com as rochas tornando-se mais ásperas e o terreno mais irregular. Foi nesse ponto que Lucas começou a sentir uma estranha familiaridade. As texturas sob suas mãos, o som do vento batendo nas rochas,
Tudo o transportava para uma época anterior ao acidente. Era como se o tempo tivesse retrocedido e ele estivesse novamente no alto de uma montanha, sentindo a adrenalina de uma escalada bem-sucedida. As memórias de sua vida antes da cegueira vieram à tona, com uma clareza dolorosa. O calor do sol em seu rosto, o sorriso de satisfação ao alcançar um cume, a sensação de invencibilidade. Esses pensamentos o inundaram, trazendo uma mistura de nostalgia e tristeza. Essas lembranças vívidas trouxeram consigo uma onda de emoções que Lucas há muito tentava suprimir. Ele sentiu o peso do ressentimento e da dor que havia carregado desde o acidente, sentimentos que o consumiram e moldaram sua vida nos meses seguintes. A montanha, que antes era seu santuário, havia se tornado o cenário de sua maior tragédia, e ele a culpava por tudo o que havia perdido. Lucas parou, respirando pesadamente enquanto as lágrimas ameaçavam cair. Ele se lembrou de como se sentiu traído pela vida, pela natureza e por seu próprio corpo, que agora lhe parecia inadequado e limitado. Foi um momento de confronto interno, onde ele teve que encarar a profundidade de sua raiva e dor. Vendo o conflito interno de Lucas, Samuel sentiu que era o momento de compartilhar uma parte de sua própria história. Ele falou sobre uma perda pessoal devastadora, a morte de sua esposa, que aconteceu pouco antes de ele perder a visão. Samuel contou como, após essa tragédia, ele se sentiu perdido e sem propósito, assim como Lucas estava agora. Ele também carregava uma dor profunda e um ressentimento contra o mundo, mas com o tempo, percebeu que não podia deixar essas emoções o definirem. Eu tive que encontrar um novo caminho, uma nova forma de viver, disse Samuel. Suas palavras criaram um laço ainda mais forte entre os dois, pois Lucas viu em Samuel um reflexo do que ele também estava passando. Inspirado pela história de Samuel, Lucas começou a perceber que seu acidente não precisava ser o fim de sua vida, mas uma parte de sua jornada. Ele compreendeu que as experiências dolorosas, por mais devastadoras que fossem, podiam ser transformadas em aprendizado e crescimento. Lucas refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde o acidente, as lições que aprendeu, as pessoas que encontrou, a força que descobriu dentro de si. Com uma nova perspectiva, ele decidiu que era hora de fazer as pazes com seu passado, de deixar para trás o ressentimento que o havia aprisionado por tanto tempo. O acidente, ele entendeu, era uma marca de sua vida, mas não precisava ser a cicatriz que definia sua existência. Essa aceitação trouxe uma leveza que Lucas não sentia há meses. A escuridão que o cercava começou a se dissipar, e ele sentiu um novo ânimo crescendo dentro de si. O caminho à frente ainda era difícil, mas ele agora via a montanha com novos olhos, não como um inimigo, mas como uma parte essencial de sua jornada. Com Samuel ao seu lado, Lucas sentiu que podia continuar, não apenas como um desafio físico, mas como uma forma de completar seu processo de cura interna. Ele estava pronto para seguir em frente, para alcançar o cume não apenas da montanha, mas de sua própria superação. O peso do passado começou a se transformar em combustível para o futuro. À medida que Lucas e Samuel avançavam para as altitudes mais elevadas, a montanha revelou seu trecho final, o mais desafiador e perigoso. As rochas se tornaram mais íngremes, o ar cada vez mais rarefeito, tornando a respiração uma tarefa árdua. O frio era cortante, e cada passo exigia um esforço sobre-humano. Lucas podia sentir a gravidade puxando-o para baixo, como se a montanha estivesse testando sua determinação de continuar. Cada centímetro escalado era uma vitória, mas também um lembrete da fragilidade de seu corpo, já exausto e dolorido. O cume estava próximo, mas a montanha parecia determinada a fazer com que ele merecesse cada passo que dava. Enquanto a escalada continuava, Lucas sentia sua energia física e emocional se esvaindo rapidamente. Seus músculos estavam tensos, as mãos doíam de tanto segurar nas rochas geladas, e sua mente lutava contra o cansaço e a exaustão. Em momentos assim, era fácil imaginar a desistência,
Mas Lucas encontrou forças nas lembranças de seus entes queridos. Ele pensou em sua família, em seus amigos e em todos que acreditavam nele. Mais do que isso, pensou em como eles o haviam apoiado, mesmo quando ele estava no fundo do poço. Essas lembranças agiram como uma âncora, impedindo que ele se deixasse levar pelo desespero e renovando sua determinação de alcançar o cume. Finalmente, Lucas e Samuel chegaram ao que parecia ser o maior obstáculo de todos. Uma parede rochosa e íngreme, quase vertical, que se erguia imponente à sua frente. Sem visão, Lucas só podia sentir a magnitude do desafio através das descrições de Samuel e pelo toque das mãos nas pedras ásperas. Samuel analisou o caminho e sabia que essa era a última grande prova antes de chegarem ao cume. "É aqui que decidimos", disse Samuel, "se viemos até aqui para vencer ou para recuar." Lucas respirou fundo, sentindo o medo e a excitação misturarem-se. Eles sabiam que essa parte da escalada exigiria não apenas força física, mas também uma vontade inabalável de superar o impossível. Enquanto se preparavam para enfrentar a parede, ambos sentiram o peso da decisão. Lucas, especialmente, foi tomado por um momento de dúvida profunda. O medo do fracasso, da queda, o pressionava, sussurrando que talvez fosse mais seguro desistir e voltar atrás. Samuel também estava ciente dos riscos, e por um breve momento, considerou a possibilidade de sugerir a retirada. A montanha não perdoaria erros, e o menor deslize poderia ser fatal. Mas então, Lucas olhou para dentro de si, para todas as batalhas internas que já havia enfrentado, e percebeu que recuar agora significaria trair todo o progresso que havia feito, todo o crescimento pessoal que essa jornada havia proporcionado. No auge da dúvida, uma última onda de coragem surgiu dentro de Lucas. Ele sentiu a determinação que o havia guiado até ali se solidificar em algo mais forte que o medo. "Vamos fazer isso", disse ele a Samuel, com uma firmeza na voz que deixou claro que não havia mais espaço para hesitação. Samuel, ao ouvir a convicção de Lucas, sentiu-se revigorado. Juntos, começaram a subir a parede, cada movimento calculado, cada puxada e apoio feitos com extrema cautela. À medida que avançavam, a sensação de impossibilidade começou a se dissipar, dando lugar à esperança. Quando finalmente alcançaram um pequeno platô que indicava que o cume estava próximo, ambos souberam que a vitória estava ao alcance. O impossível estava prestes a ser conquistado. Após superarem o obstáculo mais desafiador da escalada, Lucas e Samuel encontraram um local relativamente plano, onde decidiram montar o último acampamento antes de tentar o cume. O local era austero, com pedras irregulares e a vastidão do céu estrelado acima deles, que Lucas não podia ver, mas sentia a presença. A atmosfera era carregada de expectativa e alívio. Ambos sabiam que estavam a um passo de completar a jornada que haviam começado. Enquanto montavam as barracas, o silêncio era quase sagrado, interrompido apenas pelo som do vento e da respiração pesada dos dois. A proximidade do objetivo final trazia uma mistura de emoções, a antecipação da vitória e o peso do que haviam superado. Naquela noite, enquanto o frio se intensificava, Lucas e Samuel se sentaram ao redor de uma pequena fogueira, compartilhando suas últimas reflexões sobre a jornada. Lucas falou sobre a transformação que havia experimentado, desde o momento em que decidiu aceitar o desafio até agora, às vésperas do cume. Ele reconheceu que a escalada havia se tornado mais do que uma busca física. Era uma prova de sua resiliência, uma redescoberta de sua própria força interior. Samuel, por sua vez, compartilhou suas próprias lições. Como a jornada havia reforçado sua crença de que o sentido da vida está em enfrentar e superar desafios, independentemente das limitações que cada um carrega. A conversa foi um ato de fechamento, onde ambos expressaram gratidão pela experiência e pela companhia um do outro. Enquanto dormiam, uma última surpresa os aguardava. Durante a madrugada, uma nevasca inesperada atingiu a montanha, trazendo um novo desafio.
O vento uivava furiosamente, e a neve acumulava-se rapidamente ao redor das barracas. Lucas acordou com o som do tecido da barraca, sendo agitado violentamente, e sentiu o frio penetrante que parecia cortar sua pele. Samuel rapidamente avaliou a situação e percebeu que precisariam reforçar o acampamento para evitar que a neve os enterrasse. Exaustos, os dois se levantaram e, lutando contra o vento e a neve, trabalharam juntos para garantir que a estrutura se mantivesse firme. A nevasca era um lembrete de que a montanha sempre teria a última palavra e que a vitória só seria alcançada se eles permanecessem firmes em sua determinação. Enquanto lutavam contra a nevasca, Lucas teve um momento de clareza. Ele percebeu que a montanha, com todos os seus desafios e perigos, era uma metáfora perfeita para a vida. Cada obstáculo, cada medo superado, refletia as batalhas internas que ele havia travado desde o acidente. A escalada era mais do que apenas alcançar o cume. Era sobre provar a si mesmo que ele ainda tinha controle sobre sua vida, que ainda podia enfrentar o que viesse pela frente, apesar das adversidades. A montanha não era apenas um inimigo a ser conquistado, mas um professor que o havia ensinado a aceitar suas limitações e a encontrar força nelas. Com essa reflexão, Lucas sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. Quando a nevasca finalmente começou a diminuir, Lucas e Samuel sabiam que a hora havia chegado. O cume estava próximo e eles estavam prontos para a etapa final. O ar estava gelado e o silêncio ao redor era absoluto, como se a montanha estivesse aguardando para ver se eles seriam dignos de alcançar o topo. Lucas sentiu o peso do momento, ciente de que cada passo dali em diante seria o culminar de tudo o que haviam passado. Samuel olhou para ele, um olhar de compreensão mútua e respeito. Sem dizer uma palavra, começaram a se preparar, ajustando os equipamentos e conferindo as cordas. O que estava por vir não era apenas o final de uma escalada, mas o ponto culminante de suas jornadas pessoais, onde toda dor, medo e esperança se encontrariam no cume. Com o amanhecer, Lucas e Samuel começaram a ascender o último trecho da montanha, onde o terreno se tornava ainda mais traiçoeiro e implacável. A neve acumulada tornava cada passo um desafio, e o vento, agora mais forte, parecia empurrá-los para trás, como se a montanha estivesse fazendo sua última tentativa de impedir a conquista. Lucas, cego, dependia inteiramente de seus sentidos aguçados e da orientação de Samuel. Cada movimento era meticulosamente calculado, e o frio cortante adormecia suas extremidades, aumentando a dificuldade. Mas apesar de tudo, Lucas sentia uma força interior guiando-o, um desejo ardente de alcançar o topo e provar a si mesmo que ele podia vencer qualquer adversidade. À medida que avançavam, a exaustão física começou a atingir Lucas com força total. Seus músculos doíam, e cada respiração parecia um esforço monumental. Ele sentia que seu corpo estava no limite, a um passo de ceder ao cansaço. Mas ao invés de desistir, Lucas fechou os olhos, como se isso pudesse aprofundar sua concentração, e bloqueou a dor e o desconforto. Ele se concentrou em seu interior, buscando forças nas profundezas de sua alma. Pensou em todas as dificuldades que havia superado até aquele momento, em como cada passo na montanha era um reflexo de sua luta interna. Foi nesse momento de introspecção que Lucas encontrou uma nova reserva de energia, alimentada por sua determinação e pelo desejo de concluir a jornada. No momento mais crítico do trecho final, Samuel, que liderava a escalada, perdeu o equilíbrio em uma saliência coberta de gelo. Lucas ouviu o som súbito de pedras se deslocando e o grito abafado de Samuel enquanto ele escorregava. Sem pensar duas vezes, Lucas agiu instintivamente, agarrando a corda que os ligava e plantando firmemente os pés em uma fenda. Ele usou toda a sua força para segurar o peso de Samuel, sentindo o impacto que quase o arrastou para baixo. O esforço foi excruciante e, por um instante, Lucas teve que decidir: soltar a corda e salvar a própria vida, ou segurar firme e arriscar tudo para salvar Samuel. Com o coração acelerado,
Ele escolheu a segunda opção, puxando com todas as suas forças até que Samuel conseguisse recuperar o equilíbrio e se estabilizar novamente. Após o momento de crise, Lucas e Samuel, exaustos e ofegantes, continuaram a subida, sabendo que o cume estava a poucos metros de distância. Cada passo era uma vitória sobre o cansaço, o medo e as adversidades. Quando finalmente sentiram a inclinação diminuir, eles souberam que haviam chegado. Lucas, guiado por Samuel, tocou a superfície plana do cume com as mãos, sentindo as rochas frias sob seus dedos. Embora não pudesse ver a vista ao redor, a sensação de estar no ponto mais alto era indescritível. Era mais do que uma conquista física. Era a culminação de uma jornada de autodescoberta e superação. Lucas se ajoelhou, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, sentindo que naquele momento havia alcançado algo que transcende a montanha. Ele havia superado o abismo dentro de si. No cume, enquanto o vento soprava ao redor deles, Samuel descreveu a vista a Lucas. Picos nevados que se estendiam até o horizonte, um céu claro e vasto, e um silêncio majestoso que só os que conquistaram a montanha poderiam apreciar. Embora Lucas não pudesse ver, ele podia sentir a magnitude do momento. Ele sabia que essa visão, embora invisível a seus olhos, estava gravada em seu coração como o símbolo de sua vitória pessoal. Samuel, ao lado dele, colocou uma mão em seu ombro e disse: "Você conseguiu, Lucas. Mais do que escalar uma montanha, você venceu a si mesmo." Lucas assentiu, com um sorriso calmo e satisfeito. Naquele momento, ele sentiu que havia deixado para trás o peso do passado e que o futuro, com todas as suas incertezas, agora lhe pertencia. A descida da montanha começou com um silêncio reverente, uma espécie de respeito pela jornada que estavam concluindo. Cada passo para baixo parecia aliviar o peso acumulado da escalada, mas também trazia uma nostalgia melancólica. Lucas e Samuel desciam com cuidado, ainda enfrentando os desafios do terreno, mas com uma leveza que só o sucesso proporciona. Lucas, em particular, refletia sobre o que essa montanha representava. Ela não era apenas uma massa de rocha e gelo, mas um símbolo de sua luta interna, de sua jornada para redescobrir a força e o propósito que ele pensava ter perdido. Samuel, ao lado, também ponderava sobre a experiência, sentindo uma profunda satisfação em ver Lucas florescer através do desafio. Quando Lucas finalmente chegou ao pé da montanha, a realidade do que havia realizado começou a se solidificar. Ele sabia que voltaria para uma vida que não seria mais a mesma. As ruas familiares de sua cidade, sua casa, seus relacionamentos, tudo agora seria visto através das lentes dessa experiência transformadora. Lucas já não se via como uma vítima de circunstâncias trágicas, mas como alguém que havia enfrentado o impossível e saído mais forte. Ele decidiu que sua vida daqui para frente seria guiada por esse novo propósito: ajudar outros a encontrar sentido e superação em suas próprias batalhas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Antes de se separarem, Lucas e Samuel compartilharam um momento final juntos, sentados em um café simples na base da montanha. A conexão entre eles era agora profunda, forjada na adversidade e no triunfo compartilhado. "Obrigado por me mostrar que ainda havia mais para eu descobrir", disse Lucas, com sinceridade. Samuel sorriu, um sorriso cheio de sabedoria e satisfação. "Você sempre teve essa força, Lucas. Só precisava de alguém para te lembrar disso." Eles apertaram as mãos, um gesto que carregava o peso de tudo o que haviam vivido juntos. Sabiam que essa despedida não era o fim de sua conexão, mas o início de novas jornadas, cada um com uma visão renovada da vida e de si mesmos. Ao retornar à sua cidade, Lucas começou a concretizar o novo propósito que havia encontrado na montanha. Ele se voluntariou em centros de reabilitação para cegos, compartilhando sua história e oferecendo apoio a outros que enfrentavam o mesmo tipo de escuridão que ele havia conhecido.
Lucas usava sua experiência na montanha como uma metáfora para a vida, uma prova de que, com determinação e apoio, qualquer pessoa pode encontrar um novo caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele se tornou um mentor para muitos, ajudando-os a navegar pelos desafios diários, mas também a descobrir que há sempre uma montanha a ser escalada, mesmo que invisível aos olhos. Em um dia claro, Lucas voltou para o pé da montanha, agora como um homem transformado. De longe, ele contemplou a majestade do pico que havia conquistado. O que antes era um abismo que ameaçava engolir sua alma, agora se erguia como um símbolo de esperança, coragem e renovação. Ele sabia que a montanha sempre estaria lá, imponente e desafiadora, mas ao invés de temê-la, ele a respeitava como uma parte integral de sua história, um lembrete de que a vida, com todos os seus altos e baixos, é uma jornada que vale a pena ser vivida. Enquanto se afastava, Lucas sorriu, sentindo-se em paz consigo mesmo e com o caminho que escolheu seguir.